Claro, do Flamengo, e trago boas notícias. No vídeo de agora a gente vai fazer uma espécie de boletim médico. A minha apuração, o Flamengo até o momento não se pronunciou em relação aos jogadores que estão no departamento médico, mas muitos me perguntam: Luiz Araújo, Alexandro e o Bruno Henrique, tem boas notícias em relação ao Bruno Henrique e o Vitão? Esses jogadores ficarão à disposição para o jogo de domingo contra o Mirassol? A gente vai trazer, repito, uma espécie de boletim médico pelo que eu apurei junto ao Flamengo no vídeo de agora, e vou explicar também por que o Flamengo está liberando de graça o atacante Alan Santos, que estava se destacando com a camisa do Sub-20, e está indo de graça para o Benfica. Inclusive já tem até data para viajar, segundo me relataram, e a gente vai trazer essas informações também, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo para entender essa situação e para ficar muito claro para vocês, torcedores, o porquê de o Flamengo estar fazendo essa operação, repito, de graça e ficando com 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas vamos lá, galera. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já. E também tem um Pix aí na descrição, se quiser dar a moral financeira pro canal Vene Casagrande, nunca é demais. Antes, galera, e aí, gostaram da resenha lá no SBT? A Fernandinha Maia deu sorte, galera. Essa viagem dela pessoal já estava prevista, essa folga, digamos assim, e o Botafogo levou de 6 justamente no dia anterior, e aí ela não estaria hoje no programa. Porém, ela não escapou. A gente fez lá uma chamada de vídeo, botando em prática o que o programa tem de melhor: entretenimento, diversão para todos na hora do almoço. Muita gente almoça nos assistindo, e foi engraçado que a gente fez uma ligação com ela lá, ela atendeu, maneiro demais. É isso que vale, galera. Futebol carioca é isso, é muita alegria, muita diversão, tem a rivalidade com a brincadeira, isso que é importante, e o mais importante é vocês gostarem. Eu acho que muita gente gostou, porque o que eu tô recebendo de mensagem aqui, um beijo para Fernanda Maia, que nesse momento está com a família, e volta segunda-feira ao programa SBT Sport Rio, sempre com o talento dela apresentando o programa. Dito isso, galera, vamos para as informações envolvendo o Flamengo. Antes do nosso boletim médico do Vene, digamos assim, a apuração minha, eu vou explicar para vocês o porquê o Flamengo está liberando o Alan Santos ao Benfica de Portugal de maneira de graça e ficando apenas com 50% dos direitos econômicos dele. Informação primeiro, tá? As minutas já foram trocadas e ele deve viajar na quarta ou na quinta, segundo me relatou um dos empresários do atleta, para Portugal para se apresentar ao Benfica. E lá no Flamengo eu fui buscar informação por que o Flamengo está liberando o jogador e não está vendendo o jogador, ficando apenas com 50%. O que me explicaram foi o seguinte: quem acha que o Alan Santos vai jogar no profissional do Flamengo pode criticar. Quem acha que 50% no Benfica é mal, também pode criticar. Quem fala em vender tem de entender que os jogadores valem o que oferecem. Se oferecem 0, não podes obrigar ninguém a comprar. E aí vem o teu trabalho ficar com o máximo percentual, colocando no melhor clube possível. Quando oferecem dinheiro é outro tipo de negociação, e quando vê que pode jogar no Flamengo a curto prazo também é outra coisa. Depois cada um tire suas conclusões. Bom, gente, para vocês entenderem, o Alan Santos, com outras palavras, não iria ter oportunidade em time profissional. Ele em determinado momento poderia sair de graça. 50% do Alan Santos hoje no Benfica vale muito mais do que hoje 100% no Flamengo, e é verdade, porque lá no Benfica, embora seja o Benfica B, mas ele vai performar, vai ganhar visibilidade, vai se destacar, vai evoluir, vai ganhar minutagem. Aqui no Flamengo, não, ele não teria isso. Ah, mas é o Benfica B. Gente, todos os clubes portugueses têm um time B. Isso é praxe deles. Isso não é algo pejorativo. Ah, tá um time B, tá largado. Não, não é isso. Por exemplo, tem o Porto B. Eu até noticiei mais cedo nas minhas outras redes sociais, o Fortaleza está negociando com um lateral esquerdo do Porto B. Muito bom lateral esquerdo, o Caio, que foi campeão da Copinha com a camisa do Corinthians. Gente, isso é normal. E eu concordo com a pessoa aqui do Flamengo.
50% hoje no Benfica e o Flamengo mantendo 50%, futuramente esse 50% do Flamengo vai valer mais do que os 100% atual, sem sombra de dúvidas. Então faz total sentido, só para vocês entenderem o porquê de o Flamengo ter liberado Alan Santos, jogador que se destacou com a camisa sub-20, sendo um dos destaques na Libertadores sub-20, participou da intertemporada em Portugal com elenco profissional. Por conta disso, negócio, gente, é pensar no futuro, não apenas no agora, já que o Alan Santos não iria ter oportunidade na equipe principal. Mudando de página agora, vamos falar sobre outro assunto. Agora o boletim médico do Vene. Vamos lá. Bruno Henrique, tenho ótimas notícias. Não tem nenhuma lesão constatada. Ainda tem dores no local. Dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol. Muito mais por precaução, porque se o jogo contra o Cruzeiro, ao invés de ser na quarta, fosse agora no domingo, ele iria para o jogo. Isso quer dizer que na quarta-feira ele vai para o jogo? Sim, isso quer dizer que na quarta-feira ele vai para o jogo, segundo me relataram no Flamengo. Nesse momento, estou gravando esse vídeo 5h30 da tarde, cerca de 20 minutos atrás, eu conversei com uma pessoa do Flamengo e me relataram isso. Vene, é o Bruno Henrique, até quarta-feira as dores estarão, não dá para dizer zeradas, porque dificilmente um jogador entra em campo zerado de dor, mas até quarta-feira ele vai estar apto para poder entrar em campo e performar. Mas contra o Mirassol é muito mais por precaução. Isso se o Leonardo Jardim não der uma louca e quiser relacionar o Bruno Henrique, mas acho pouco provável, repito, precaução. Luiz Araújo está à disposição, ele não foi relacionado no último jogo, por quê? Porque a comissão técnica do Leonardo Jardim tem a metodologia de trabalho seguinte: pós-lesão, o jogador tem que cumprir um número de X de treinamentos com o grupo. Isso é normal, recentemente aconteceu isso com o Léo Ortiz, por exemplo, e agora o Luiz Araújo fica à disposição para o jogo contra o Mirassol. Boa notícia. Vitão não foi a campo, então dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol. Alexandre também dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol e está sendo preparado para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Mas, vou ser sincero, dou a César o que é de César. Ayrton Lucas fez 2 bons jogos seguidos, contra o Vitória e contra o Cruzeiro. Calma, elogiar o Ayrton Lucas atualmente é tipo elogiar um piloto de avião. É melhor esperar pousar, vamos ter calma. Quer dizer que o Ayrton Lucas voltou a viver uma grande fase com a camisa do Flamengo? Não. Mas o Ayrton Lucas deu conta do recado nos 2 últimos jogos, contra a Vitória e contra o Cruzeiro. E contra o Cruzeiro ele fez uma boa partida, tal como o Emerson Real, que eu já elogiei no vídeo anterior. Cebolinha, dizem que está curado da tal gripe, a ver se ele será relacionado para pegar o Mirassol. Lembrando, o Flamengo treina nesse sábado no Ninho do Urubu e depois viaja para o jogo de domingo, jogo lá no Maião, uma logística complicada também, que é pegar o Mirassol. O Mirassol teve jogo aí pela Libertadores contra a LDU, empatou também, inclusive todos os brasileiros empataram no jogo de ida. Então o Mirassol está pensando muito mais no jogo da volta contra a LDU, e o Flamengo tem que pensar tanto no jogo de domingo quanto no jogo de quarta-feira. Não dá para se dar o luxo de poupar, e o Leonardo Jardim não vai poupar no domingo. É um ponto positivo para o Flamengo. E a gente vai falar sobre essa preparação, mas no vídeo de agora o assunto principal envolve Eric Pulgar. Mais uma grande partida do jogador contra o Cruzeiro na quarta-feira, e agora novamente pessoas cavando informações sobre Pulgar, clubes interessados, renovação. Gente, para que tá feio, e já a gente vai explicar que situação é essa envolvendo Eric Pulgar, uma forçação de barra danada. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, cresce cada vez mais. Gostou do efeito sonoro, né? Tamo junto, galera. Se quiser dar aquela moral financeira, tem um Pix na descrição. Não deixe de hypar o vídeo também, porque é super importante. Vamos lá. Antes de trazer essas informações principais que eu comentei na introdução, quero dizer que ingressos esgotados para Flamengo e Cruzeiro, quarta-feira, jogo mais importante do Flamengo na temporada, jogo que vai decidir a vida do Flamengo na Libertadores da América, ingressos esgotados. E olha, gente,
teremos mais de 70 mil pessoas presentes no Maracanã, pelo menos essa é a expectativa da diretoria rubro-negra. Lembrando que o recorde do Flamengo nesse ano é de 71.205 pessoas naquele jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, tá? Antes disso, o recorde foi Fluminense e Flamengo, que a gente pôde ter aí 69.315 torcedores. Esse jogo foi pelo Campeonato Carioca. E agora, será que bate o recorde? Repito, recorde 71.205 pessoas. Grande chance de acontecer, porque a torcida do Cruzeiro vem também comparecer ao Maracanã, sem sombra de dúvidas, vai encher o lado visitante, vai encher o lado do Flamengo, e eu acho que a gente vai ter um grande jogo dentro de campo, e eu espero que com uma classificação rubro-negra, é claro, para ficar um pouco de paz lá no Flamengo. Ó, galera, nesse sábado o Flamengo finaliza a preparação para pegar o Mirassol, e o treino é à tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui meio-dia 19, a reapresentação de jogadores lá por volta de 3 horas da tarde, vão treinar e depois eles viajam para São Paulo, local do confronto com o Mirassol. O Mirassol está com a cabeça também na Libertadores da América, empatou em 1-1 em casa com a LDU e vai ter um jogo aí durante a semana lá na altitude, tá? Jogo difícil para o Mirassol. Então o Flamengo pode tentar tirar proveito dessa situação. Não tem dúvidas que alguns jogadores devem ser poupados na equipe do Mirassol, tal como alguns jogadores. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode agitar ainda mais os bastidores do Mengão e deixar a torcida empolgada para a sequência da temporada. O Flamengo está em negociação com o jogador Gerson. Isso mesmo, um nome muito conhecido e querido pela torcida rubro-negra. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, tudo já está bem encaminhado e o clube carioca pode anunciar oficialmente o jogador ainda nesta temporada. A diretoria entende que Gerson é uma peça importante, um atleta que conhece o clube, tem identificação com a torcida e pode agregar muita qualidade ao elenco comandado pela comissão técnica. O meio-campista é visto como um reforço de peso, principalmente pela sua experiência, liderança dentro de campo e capacidade de decidir jogos importantes. Gerson tem características que agradam muito ao Flamengo, como a boa saída de bola, visão de jogo, força física e também a versatilidade de atuar em diferentes funções no meio-campo. Além disso, sua presença no elenco elevaria ainda mais o nível competitivo do time, que busca continuar brigando por títulos importantes nesta temporada. A torcida já começa a comentar bastante nas redes sociais sobre essa possível chegada. Muitos torcedores aprovam totalmente o retorno e acreditam que ele pode ser fundamental para fortalecer ainda mais o elenco rubro-negro. A diretoria trabalha com cautela, mas com bastante otimismo para fechar esse acordo o mais rápido possível e dar essa grande notícia para a nação. O Flamengo sabe da importância de montar um elenco forte e competitivo, e trazer um jogador como Gerson mostra que o clube segue ambicioso e focado em conquistar grandes objetivos. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação que promete movimentar bastante o noticiário esportivo. E aí, torcedor rubro-negro, você gostaria de ver Gerson vestindo novamente o manto sagrado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre essa possível contratação. E claro, compartilha esse vídeo com outros flamenguistas para ninguém ficar de fora dessa novidade. Saudações rubro-negras!